Começando pelo começo, a questão do conceito em si. O que é movimento harmônico simples? Antes de mais nada, precisamos entender que o movimento harmônico em si nada mais é do que um movimento com repetições em períodos. Lembrando que períodos são tempos iguais. E claro, sabendo que isto é um movimento harmônico, isto é o conceito de movimento harmônico, a questão envolvendo o movimento harmônico simples nada mais é do que o acréscimo de usar a função senoidal com relação ao tempo para definir o local que o objeto sendo estudado está. Você diga, não, já começou. Vixe, Maria, já não estou entendendo. Espere. Vamos dizer que um objeto sai daqui e vem para cá. Ele vai para lá e volta. Vai para lá e volta. E faz e tudo isso ao mesmo tempo. E quando ele sai daqui, chega aqui e volta para cá, ele faz isso em um tempo. Esse tempo é o que chamamos de período. É o tempo que o objeto é o tempo que o objeto leva para fazer o seu ciclo, em resumo. Desta maneira é que nós começaremos. Então, o que eu quero dizer assim, com esse conceito aqui de movimento harmônico simples, é que nós aprenderemos que é possível saber onde esse objeto está. Eu vou fazer esse desenho aqui. Se ele vai estar aqui, se ele vai estar aqui, se ele vai estar aqui, se ele vai estar aqui. Tudo isso graças a isso. A isso o que, Messias? A isso do tempo. Como eu sei que o tempo para ele realizar um ciclo é o mesmo, eu com isso poderei saber a função, a posição. Função, posição e função do tempo. E esta função será o que ele disse aqui de função senoidal, pois haverá ciclos senoides. É claro, a função senoidal poderá ser representada tanto pela função seno quanto pela cosseno. Em procedência, elementos bases do movimento oscilatório. O movimento oscilatório envolve a força restauradora, uma posição de equilíbrio, o movimento periódico para frente e para trás em torno do equilíbrio. Ao compreender estes componentes fundamentais, podemos aprofundar-nos na complexidade e maravilhar-nos com a simplicidade e graça do movimento harmônico simples. Tá, comece do começo, primeiramente. Ok. Quando ele falou aqui, força restauradora, estava falando mais específico, dá para ser resumido tudo no sistema massa-mola, que nada mais é do que a oriunda da lei de Hooke. E eu vou mostrar aqui direitinho. Em um sistema onde tem aqui, ele está segurado no teto, essa mola. E essa mola está agarrada num bloco de massa M. O que ele quis dizer com, primeiramente, ponto de equilíbrio? O que ele quis dizer com ponto de equilíbrio é o ponto onde esse bloco, no caso, esse nosso objeto está. Aqui é o ponto de equilíbrio. Quando eu dou um peteleco, seja para riba ou para baixo, vocês concordam comigo que, lembrando que aqui é uma mola, viu? Isso que eu desenhei aqui é uma mola. Essa mola tem certa constante elástica. Mas continuando. Vocês concordam comigo que quando eu dou um peteleco, tanto para riba ou para baixo, neste bloco, ele acaba por sair desse ponto de equilíbrio. Ok? Eu acabei de aplicar uma força nele para riba
Ok? Esta força que eu acabei de aplicar nele, nessa direção, eu vou chamar de força aplicada. Ela terá sua respectiva correspondente, uma correspondente restauradora, que no caso é o que nós chamamos de lei de Hall, uma força direcionada para baixo, vamos chamar de FH. Da mesma maneira, se eu estivesse fazendo isso para baixo, como assim? Deixa eu ver se eu consigo copiar. Acho que não. Se eu estivesse colocando essa mesma força aplicada de cima para baixo, eu também encontraria o mesmo empecilho. Que empecilho é esse? O empecilho que eu digo assim é a força restauradora, nosso FH. Aí o que acontece? Esse FH é o que chama, o que ela disse de força restauradora. Essa parte aqui, a parte da posição de equilíbrio. E esse movimento periódico que ele diz de para frente e para trás é que quando eu retiro a minha força aplicada, somente restará a força de Hooke. Ela não deixa de existir com a ausência da aplicação da força aplicada. Acontece que o bloco irá fazer um movimento oscilatório, que é sair daqui onde ele está, passar pelo ponto de equilíbrio e até o ponto máximo, voltar, vir para cá, voltar, vir para cá. E isso num sistema ausente de forças dissipativas. Em resumo, a energia é conservada, ok? É isso que garante essa questão do movimento vai e vem, sem parar. Mas vamos lá. Neste terceiro caso aqui, onde eu desenhei, vou supor que aqui terá, deixa eu até botar de outra cor, a força peso. Ok, tudo bem, certo. Cabe notar também o destacamento da posição em si. Aqui o y era 0, aqui o y já é diferente de 0, e aqui muito mais ainda diferente de 0. Quando eu largar, voltando ao cenário onde eu tiro a força em si, quando ele fica naquele movimento de vai e vem, ele sempre vai ter um máximo e um mínimo. É isto que geralmente chamam de amplitude. Eu vou mostrar melhor quando chegar a fórmula. Mas vamos lá. O que daqui eu quero tirar é algo essencial para começar o entendimento, que é o seguinte. As forças atuantes neste bloco estão somente no sentido perpendicular. É vertical que se diz. As forças atuantes estão aqui somente na vertical. Na horizontal não tem. Então vamos trabalhar com o somatório dessas forças na horizontal. Sim. No caso, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com a força resultante. A força resultante, consciente, é a massa vezes a aceleração. Todavia, com a ausência desta daqui, vocês concordarão comigo que a força resultante em si, a força atuante no bloco, será somente a força de Hooke. Aí você diga, minha Nossa Senhora,
Jesus, como é que eu digo que força de Hooke é essa? Ela nada mais é do que menos KY. Aí você pergunta, de acho que Y é esse daqui? Isso daqui é a direção do movimento. Vocês percebem que a distância em si, a distância em módulo absoluta, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá que eu digo assim daqui para o ponto de equilíbrio é a mesma. Ok, a distância em nome é a mesma, é 10 metros, mas a direção, o sentido em si, não. O bloco, neste segundo caso aqui, ele foi para cima, por isso que assim. Neste caso aqui, foi para baixo, certo? É o que se chama de grandeza vetorial. Pode perceber que em relação a y, a lei de a força restauradora nossa é no sentido contrário. Por isso, o negativo aqui. Mas, continuando. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos KY igual a massa vezes a aceleração. Aí, claro, eu isolo Y, ficando assim. E por último, mas não menos importante, isso daqui recebe o nome. Não inclui o negativo. Isso daqui recebe um nome. Que é o quadrado da frequência. Ficando assim a posição, aí você diz, minha Nossa Senhora, não, tem algo de errado aí, tem algo de errado, não é possível. O pior que realmente teria algo de errado, porque o objetivo, depois de dito tudo isso, não é esse daqui, não é dizer a posição e tudo mais, não, tá errado. Não isolamos o y em si aqui. Aí você diga, como assim? Por que não vou isolar o y? Não, o que isola na verdade é o m. Ou m, ó. Aceleração. Por quê? Porque a aceleração nada mais é do que derivada de segunda ordem do espaço. Do espaço não, menino, do deslocamento em função do tempo. Aí eu isolando fica menos KY dividido por M. Aí sim, agora sim faz sentido. K sobre M, que é frequência angular ao quadrado. Desta maneira, agora temos propriedade para dizer que a aceleração menos fica desse jeito. Mas isso não se preocupem, dará melhor para entender diante mais à frente. Agora em si eu quero mostrar para vocês isso no condizente ao sistema massa-mola. Porque o que eu fiz foi desenhar, mas vamos ver. Tá aqui, ó. Aqui é o ponto de repouso, o ponto de equilíbrio desse nosso respectivo objeto. Aqui está a mola, aqui está o objeto em si. Ó, percebam uma coisa. A distância que eu levar, eu vou tentar levar até essa colar de molinha aqui. A distância que ele vê aqui vai ser a mesma, não vai mudar mais não. Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Vou botar em 40.
Oh, meu Deus. Deixa eu botar ele de novo aqui. É aqui, ó. O ponto de equilíbrio dele. Vou botar em 60. Pior que aqui ele tá considerando a força peso em si. Deixa eu ver. Eu vou colocar o equivalente a uma rodela abaixo da linha. Eita. Rapaz, ele tá aqui. Vamos ver até onde ele vai. Vou botar até onde ele vai pra gente ter certeza que se ele tá fazendo certo o movimento aqui. Certinho. Arrumando aqui. Com alguma margem de erro. 10, 15, 16, 17. Daqui pra cá ele tá em 17 centímetros. Dividido por 2 fica 8,5. Então 4,25 para cá, 4,25 para cá. Em termos de distância, conferente a esse ponto que eu falei aqui. Eu digo isso por quê? Por causa que a energia em si, desconsiderando o atrito e tudo mais, ela é permanecida. Então, uma maneira de observar que a única coisa que muda aqui é a questão da direção do deslocamento e a força de Hooke, e no caso também, infelizmente, a força peso envolvida. Aí é isso que eu quis dizer, no sentido de que o nosso ponto que nós observamos, ele daqui para cá até o ponto de, como é o nome? Posicionamento de repouso, ponto de equilíbrio, é 4,25 centímetros. Significa que a distância dele para cá é a mesma da distância para cá. Ou seja, somente está alternando mesmo, a energia permanece a mesma. Era isso, algo importante que eu tinha para falar. Continuando, a matemática por trás. As oscilações harmônicas podem ser descritas matematicamente usando funções senoidais, como seno e cosseno. Essas funções representam o movimento de vai e vem em relação ao tempo. Aí a gente diga, minha Nossa Senhora, isso é, quer ver? Espera, vou até primeiro mostrar a parte boa para depois mostrar a parte mais complicada. Tá aqui, ó. Esse oscilador está realizando as suas oscilações, fazendo ir para cima e para baixo, ir para cima e para baixo, ir para cima e para baixo. Isso não tem nem outra palavra, é oscilações mesmo. Aí o que acontece? Eu coloquei aqui alguns dados para a gente se basear. A frequência dele, que é a quantidade de vezes que ele faz, é 1 Hz. A quantidade de vezes que ele faz por segundo é 1 Hz, ou seja, ele faz esse movimento de sair de um lado e vir para o mesmo ponto em 1 segundo. Vamos conferir? Eu vou tocar esse daqui quando ele estiver no seu pico. Esse ponto verde aqui estiver no seu pico, eu toco. Aí quando ele chegar no pico de novo, eu paro. Vamos lá, 3, 2, 1. Espera aí que eu fui adiantado demais. Foi exatamente 1 segundo. Eu toquei quando ele foi no alto,
Aí esperei ele tocar no alto de novo para eu parar. Aí vamos lá. Mostrei que estou mostrando que através desse movimento em si, esse deslocamento dele que tem um ponto máximo e tem um ponto mínimo, o que acontece? Acontece que ao considerar o tempo como um fator importante aqui a se considerar em função o deslocamento dele em função do tempo, em função de uma determinada margem de tempo, conseguiremos ver que ele forma essas lindas curvas aqui. Curvas essas que serão descritas pelas funções senoidais, seno ou cosseno. Então, para melhor mostrar, as funções senoidais, se eu já falei mesmo, eu vou só escrever aqui elas. Yt igual ym cosseno de wt mais t. Vamos lá. Explicando cada uma dessas bichinhas aqui. Aqui é o deslocamento, o local onde ele está naquele determinado tempo. Deslocamento é a palavra forte. Vou chamar de a posição. A posição no T. Esse T é do T. Eu vou até botar o Tzinho, porque pode confundir com T de período. Não é isso que eu quero, não. E continuando. Já essa daqui é a amplitude. Aí a gente diz, nossa, para que é necessária a amplitude? A amplitude nada mais é que o ponto é um valor positivo. A amplitude nada mais é que o valor ponto máximo, ponto extremo que ele pode chegar. Foi o que eu mostrei ali quando ele fazia aquele movimento de vai e vem. Ele tinha um ponto máximo e tinha um ponto mínimo. Aí você diz, nossa, mas isso não se altera com o cosseno? Não. O ponto máximo e o ponto mínimo não se altera com aqui sendo seno ou cosseno. Por quê? Porque ele só vai de cosseno, tanto cosseno quanto seno, em valores realmente bonitinhos, só vai de menos 1 a 1. Então acontece que se aqui for 10, acontece que esse 10 só vai variar entre 10 a menos 10. Nada acima disto. Agora vamos lá. Falta ainda explicar isso aqui. Aqui, pessoal, nada mais é do que a frequência angular. Aí a gente pensa, nossa, meu Deus, lá velho, eu já ouvi essa frequência angular em alguma coisa. Já mesmo. Mas ela é necessária aqui para fazer contrapartida ao nosso t. Porque o cosseno é dado em função de radianos. E o t é em tempo. Ou seja, a gente precisa de algo para anular esse t. Aí o que é que poderia vir a ser botado aqui? Justamente uma medida em que sua medida sua unidade de medida é em radianos por segundo. Aí esse segundo aqui cancela com o segundo de lá e tá bom demais. Claro, isso é uma explicação muito simplista, mas é mais aprofundada. Sobre aqui, isso daqui é a tal da constante de fase. E lembrando que isso daqui como um todo é chamado de fase. Aí isso daqui é a constante de fase. O que é que a constante de fase diz? Ela diz a exata posição. Exemplo novamente. Ao voltarmos para cá. Se eu pausasse aqui, nós concordamos que o ponto de repouso é aqui, né? Então, se esse ponto verde estivesse aqui, a constante de fase seria 0.
Mas como ele é o ponto está aqui, significa dizer o seguinte, ó, você pode até começar a contar onde o ponto verde está. Se está no máximo, está no mínimo, está aqui, está aqui, está aqui. Mas em t igual a zero, ou seja, no início do tempo, no início, o ponto verde está aqui, não aqui. É isso que a constante de fase diz. Deixa eu ver. Dito isso, deixa eu ver o que mais. Assim. Até mais, pessoal. No mais, até mais.